Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Vida e Saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre a dengue, essa doença que tem sido notícia em todos os telejornais, em todas as conversas e bate-papos da saúde e, claro, que acomete a população brasileira em geral. A dengue hoje é uma doença que muitas pessoas conhecem, sabem como evitar, e isso nós vamos ver também através de alguns vídeos e algumas entrevistas. Mas será que as pessoas estão fazendo isso? Será que as pessoas estão se prevenindo? Conhecem, mas não evitam? Enfim, vamos conhecer essa patologia, vamos conhecer como ela ocorre e vamos principalmente ver como evitar essa doença. Nós escolhemos falar sobre a dengue justamente porque hoje em Bauru nós temos mais de 2.000 casos de dengue confirmados. Mais de 2.000 casos confirmados, sendo eles a maioria doenças acometidas aqui em Bauru, ou seja, não são pessoas que estão transitando, que isso também ocorre bastante. Então esses casos estão aumentando cada vez mais, temos casos que inclusive não são notificados e vamos falar um pouquinho sobre essa doença e por que você está correndo um grande risco de vida. Nós temos notícias hoje na cidade de Bauru, já tivemos morte, uma notificação de um homem de 77 anos que veio a falecer. Para dar continuidade então ao nosso programa e para impedir que esses casos continuem, para impedir que esses casos ataquem a sua família, vamos observar um pouco mais como ela ocorre, o que é essa doença. Primeiramente vamos mostrar um vídeo bem breve, assista esse vídeo atentamente e veja como evitar a dengue e conheça um pouquinho da doença. Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e recipientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo para baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue para dengue. Bom, como vocês puderam notar, esses trabalhos, ou melhor dizendo, os grandes focos da dengue, eles passam sempre por água parada, por locais onde são jogados lixos, são jogados pneus, são jogados vários entulhos. Isso, na maioria das vezes, a gente observa as pessoas que sabem como evitar, mas não têm a conscientização da gravidade da doença. A dengue, nós temos 4 tipos de vírus, o DEM1, DEM2, DEM3 e DEM4. Os que mais acometem aqui no Brasil é o DEM1, 2 e 3. E o que acontece? Quando você tem essa doença, essa patologia, você fica imune a ela. E aí vem a parte mais grave, porque quando você é acometido pela segunda vez, você pode vir a ter a dengue hemorrágica. É mais fácil, é mais propício você vir a desenvolver a dengue hemorrágica, e inclusive, claro, dependendo dos sintomas. O que é importante salutar, importante a gente ressaltar? Você que tem a dengue está suscetível, tem a patologia, mas também pode transmitir. O mosquito da dengue vai te picar ou pode vir a picar você e a partir daí, então, ele transmitir isso a outras pessoas. Daí a importância do controle, daí a importância da conscientização. O que a gente observa nas entrevistas, nas conversas, é que as pessoas têm a conscientização, sabe como evitar, mas não tem a ação. Então podemos dizer até que falta conscientização dessas pessoas. Elas têm a consciência, mas falta ela ter a ação da prevenção. A partir daí, a gente tem que ter muito o cuidado com a nossa casa, com os locais onde estão esses entulhos, como jogar esse entulho, se tem água parada, como estão as nossas plantas e se preocupe sim com o vizinho. Muitas vezes a gente fala, a vida do vizinho não me pertence. A gente tem que se preocupar, principalmente porque essa doença pode ser local do vizinho, mas vai vir na sua casa, vai vir nos seus filhos, nos seus familiares. Vamos saber um pouco mais então o que as pessoas sabem sobre a dengue. Vamos conversar com algumas pessoas, vamos entrevistar algumas pessoas e saber o que ela sabe sobre a dengue, o que ela conhece sobre a dengue. Wellington, o que você sabe a respeito da dengue? Bom, a dengue é uma doença infecciosa, transmitida através do mosquito palha, se eu não me engano, que se prolifera através de pontos com água limpa e parada. E você sabe como prevenir a dengue? Você pode dizer algumas formas de prevenção? Bom, o primeiro passo para se prevenir a dengue é não deixar água parada em local nenhum.
mesmo que ela não seja água limpa, porque alguns mosquitos já conseguiram, de forma mutativa, se proliferar em água suja. E como reconhecer, na sua opinião, que você reconheceria uma pessoa com dengue? Bom, a pessoa vai apresentar dores de cabeça fortes, sempre estará reclamando de dor de cabeça, febre, dores pelo corpo. E o que você sabe a respeito da dengue? Que a dengue ela é um bichinho, né, que transmite, que faz muito mal à saúde, né, e que um bichinho contaminado contamina várias pessoas. E é isso, não sei muita informação não, né, porque eu acho que precisava mais informação para a população procurar melhorar, né, como acabar, mas é só isso. E você sabe como prevenir a dengue? Não deixar água parada nos vasos, pneu, latinha jogada no quintal, nada que acumula água, né? Um vaso sanitário, por exemplo, se ele ficar uma semana sem dar uma descarga, que você não usa, ele ajunta dengue, né? Que eu já vi isso, já presenciei. Então, nada de água parada. Água suja, água limpa, tudo tá dengue. Então, a dengue é uma doença transmissível pelo mosquito, né? Através do mosquito. O mosquito vem e pica a pessoa e a pessoa contrai a dengue. A dengue ela só aparece nos exames sanguíneos a partir do 7º dia e é uma doença que não tem muita medicação para combater ela. Usa-se a ingesta de líquido, né, excessivo para hidratar o corpo, e se usa o dipirona ou paracetamol. E você sabe como evitar a dengue? O importante é que as pessoas se conscientizem, né? Não deixe água parada em potes, em vasos, tampe bem as caixas d'água, né? Evite acúmulos de entulho e lixo ao redor da casa ou em terreno baldio, né? Que venham fazer essa prevenção mesmo, não jogue pneus usados, né? Que descarte nos seus locais apropriados, né? Bom, como vocês puderam observar, as pessoas conhecem a patologia, as pessoas sabem da gravidade da patologia. Então, aquilo que a gente já vem dizendo durante o programa, a dengue, ela se transmite com a picada do mosquito fêmea, numa pessoa que tem a doença e, para claro, uma pessoa que não tem a doença. E o que mais se faz para evitar isso realmente é a prevenção, é evitando o mosquito, que é quem transmite a doença. Mais uma vez citando, você tem que tomar cuidado com os entulhos, lixos e principalmente, é claro, a água parada. E cuidado, a água parada do vaso sanitário, mesmo que às vezes aquele banheiro que você tem no fundo de casa, também pode transmitir. E aí você que está aí agora ouvindo essa entrevista, quer saber um pouquinho mais da doença, no próximo bloco nós vamos vir com outros vídeos, vamos conhecer um pouquinho mais da patologia, vamos saber o que causa, quais os sintomas, quais os exames eu devo fazer, qual o papel do biomédico e da equipe de saúde dentro dessa patologia. Mande suas sugestões, mande suas dúvidas, venha falar conosco e venha principalmente participar do nosso programa. O nosso motivo principal de estar aqui é você, telespectador, que está aí do outro lado, levar informações até você e principalmente levar a prevenção e o papel da nossa profissão. Envie o seu e-mail ao doutorbiomédico@gmail.com. Vamos aguardar. Até daqui a pouco. I'm on the road, and doesn't matter what they say, I never go astray. Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente. I wanna things to do. I wanna things to do. Estamos de volta ao nosso Vida e Saúde. No nosso Vida e Saúde de hoje estamos falando sobre a dengue, essa doença que tem acometido o Brasil e principalmente, é claro, todas as cidades brasileiras. Você que tem alguém
algum conhecido, vizinho, parente que está com a dengue, que teve a dengue, atente bastante para essas informações. E você que não tem nenhum parente, cuide para que essa patologia não acometa a sua família. E como evitar isso? Sempre cuidando das latas vazias, dos lixos, pneus, ou seja, onde tem a água parada. Muito cuidado, porque quem vai transmitir essa doença é o mosquito Aedes aegypti. Muito cuidado com as larvas e, claro, com o mosquito. Por que estamos falando da dengue hoje? Bauru conta com mais de 2.000 casos notificados, inclusive com uma morte de um senhor de 77 anos. Muito cuidado para que você não venha a ser um dos causadores dessa doença, tendo em seu local de habitação, tendo o seu local de trabalho ou mesmo na sua casa um foco do mosquito da dengue. Vamos ouvir então a diretora de Departamento de Saúde Coletiva, Cristiane Rosenvelt. Pessoal, saúde coletiva, o que é saúde coletiva? É justamente a saúde da população em geral. Então observem bem a fala da Cristiane e vejam como isso está ligado a toda a saúde da população de Bauru. Está ligado a toda a população de Bauru. Então veja que vocês não podem, a população não pode simplesmente ignorar. Na minha casa está tudo limpo, então isso não me pertence. Não. Quando eu tenho um foco na cidade, quando eu tenho uma endemia na cidade, eu tenho que sempre ter conscientização de conversar com o meu vizinho, com os parentes, amigos e, se possível, tentar sempre conscientizar essas pessoas da importância de não deixar os entulhos, latas e a água parada. Vamos ouvir então a diretora do Departamento de Saúde Coletiva. Bem, desde o ano passado, quando nós não tínhamos ainda tantos casos de dengue, nós já estávamos tomando algumas providências, né, a respeito da dengue na parte preventiva. Então, assim, orientações em escola, em empresas, isso foi feito durante o ano todo, treinamento de pessoal, né, tanto os médicos quanto enfermeiros da rede pública e privada, receberam treinamento express de dengue, focado em casos graves, atendimento, como ser feito o atendimento do suspeito de dengue. E já no início do ano, com o aumento do número de casos, nós intensificamos esse contato com os profissionais e os agentes de endemia, por sua vez, também intensificaram o trabalho de vigilância na parte das residências, na parte ambiental, verificando criadouros do mosquito. Existem alguns tipos de dengue. A dengue clássica, que é a dengue mais, vamos dizer, mais tranquila, aquela que a maioria das pessoas tem, que é mais comum. Tem a dengue hemorrágica, tem a dengue com complicações e tem também a com choque, dengue com choque. Para você classificar de uma forma ou de outra de dengue, você classifica por uma série de critérios, né? Que é tendência a sangramento, se teve algum extravasamento de líquido em algum órgão, por exemplo, um derrame pleural, né? Que nos pulmões, ou pericárdico no coração, ou até assim, presença de líquido no abdômen. Então, tudo isso entra com complicações. Então, quando a gente vai fechar um caso, classificar esse caso, que tipo de dengue, é levado em conta como foi que a dengue se desenvolveu em cada pessoa. Quais são os sintomas da dengue? Os sintomas mais clássicos são febre, acompanhados de mais 2 sintomas ou mais dos seguintes, né? Que seriam dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, dores nos músculos, no corpo todo, nas articulações, pode ser que tenha manchas pela pele, né? Normalmente são esses sintomas, mas ainda pode apresentar diarreia, pode apresentar vômito, prostração, né? Fraqueza, cansaço. E hoje em dia é comum a população ficar com uma dor de cabeça, um mal-estar, recorrer à farmácia e comprar um remédio efervescente e outros assim para aliviar o sintoma. Para quem está nos assistindo e que tem este hábito, qual é a orientação da Prefeitura? Bom, a automedicação é totalmente contraindicada em qualquer tipo de doença, mas principalmente na dengue, porque existe o risco de extravasamento de sangue. Então, por exemplo, os anti-inflamatórios são contraindicados porque eles podem aumentar o risco de sangramento na dengue. Tem algumas medicações que nós usamos, que são os antitérmicos analgésicos não anti-inflamatórios, né? Mas isso precisa ser prescrito por um médico, porque existem casos em que também eles vão ser restritos. A Prefeitura tem 90 agentes de endemias. No primeiro trimestre já foram feitas mais de 69 mil visitas
né, tanto em domicílios como em instituições. Então, assim, é feito tudo na medida do possível, todos trabalhando até a mais do período, eles têm apenas uma folga semanal, né, e estão trabalhando além do período que eles estão acostumados a trabalhar. E, assim, dentro do possível tem sido feita todo tipo de orientação e busca de casos também nesses locais, né? Agora, quanto ao mato, o mato em si não é o problema, porque o mato ele não vai criar um mosquito. O problema é se jogar lixo dentro do mato, porque aí o lixo fica escondido. Então, assim, mais uma vez eu vou apelar, né, para a população colaborar. Não jogar lixo, não jogar pneu, não jogar tampinha de Coca-Cola, né, latinha, em lugar nenhum. Ajudar a fiscalizar o seu próprio bairro, não apenas a sua residência, que infelizmente a gente sabe que às vezes a gente cuida da casa da gente, o vizinho não cuida. Então a dengue vai vir para mim e vai vir para o vizinho da mesma forma. Se o vizinho não cuida do quintal e o vizinho olha e fala, puxa vida, minha casa está limpa, meu quintal está limpo e eu estou vendo meu vizinho com criadouros. O que ele pode fazer? Porque ele não pode invadir a casa do seu vizinho, mas ele pode comunicar à prefeitura. A prefeitura tem alguma medida para que ele solucione esse problema? Se ele não conseguir resolver amigavelmente, né, com o seu vizinho de uma forma mais tranquila, é possível fazer uma denúncia, né, por meio de e-mail ou telefone à Secretaria de Saúde. Como vocês puderam observar algumas informações sobre a dengue aqui em Bauru, a gente pode observar bastante como é preocupante a situação e com realizações simples, com atitudes simples, é possível evitar. Falando um pouquinho então desses sinais e sintomas, nem sempre que você tem fraqueza, você está com a dengue, nem sempre que você tem febre, você está com a dengue, ou dor de cabeça, dores nas articulações, falta de apetite. O interessante é sempre observar desde quando você está com essa doença, desde quando você está com esses sintomas e a partir daí então procure o seu médico, procure uma unidade básica de saúde e também procure um ponto de socorro se assim achar necessário. Nós temos aqui mais um vídeo para passar para vocês, onde a gente orienta um pouquinho da patologia, onde a gente orienta um pouco de quem procurar e principalmente como agir em surgindo a doença. Vamos ver o vídeo. Vamos nos preparar antes da dengue chegar. Vamos nos preparar. É tempo das chuvas, redobre o cuidado e deixe o quintal limpo e bem arejado. Garrafas e potes vazios pra baixo sempre virados. E aquele pneu no cantinho, coberto, seco, guardado. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. Ao molhar os vasos, seque os pratinhos, que água parada é lá pro ovinho. Então nunca deixe caixa d'água aberta. O mosquito é danado e a fêmea esperta. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. O verão tá chegando, alerte os vizinhos que tomem cuidado com um mosquitinho. Então vamos juntos nessa prevenção, que é um movimento pro bem da nação. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. Desconfiado de que está com dengue, procure agora mesmo um posto de saúde. Não tome nenhum medicamento sem consultar um médico.
por um Brasil melhor. Vamos combater a dengue. Antes da dengue chegar, vamos nos preparar. 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 Como vocês puderam observar então, mais uma vez as informações estão muito divulgadas, a gente tem campanhas e mais campanhas sobre a dengue, sobre o que ocorre, quais os principais sinais, e você já sabe, tendo um desses sinais, um desses sintomas, procure um posto de saúde, procure uma equipe médica e procure orientação correta e não tome medicação sem a prescrição médica. Finalizando, pessoal, queria falar um pouquinho sobre a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é a forma mais grave da doença. Vocês podem ver nas imagens como a gente tem algumas consequências, onde os sinais são claros e evidentes. A dengue hemorrágica vem principalmente devido à desidratação desse paciente e devido à força do vírus, ou seja, a patogenicidade do vírus. Esse vírus é um vírus mais forte, é a forma mais grave da doença, e a partir daí, então, os cuidados devem ser redobrados, principalmente com as crianças. Sempre tomando bastante líquido, hidrate bem esse paciente, hidrate bem, mesmo que só suspeita, a água nunca vai fazer mal, né? A gente sabe que hidratar nunca é demais, então tenha suspeita, está com alguns sinais e sintomas da doença, da dengue, hidrate esse paciente e procure um posto de saúde. A dengue hemorrágica é a mais grave, a forma mais grave, como eu já disse, e também a que mais mata. Atente bastante a isso e principalmente procure combater os focos da doença. Você é o principal agente de saúde, ajude as autoridades de saúde a combater essa patologia que há anos acomete o Brasil, que há anos temos campanhas procurando eliminar essa doença e que todo ano a gente vê também o aumento do número, ou seja, vamos conscientizar você, seu vizinho, parentes e amigos para isso. Nosso programa Vida e Saúde de hoje chega ao fim, espero que você tenha gostado, faça parte da nossa rede, faça parte do nosso contato, envie seu e-mail, envie sugestões e principalmente perguntas e dúvidas. Do que você quer saber? Faça o nosso próximo programa, qual a sua curiosidade, qual a principal característica que você quer saber das patologias, o que é mais curioso para você. Envie seu e-mail e faça parte do nosso programa, doutorbiomedico@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. I wanna think so do. I'm on the road, and doesn't matter what they say, never go astray. Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente.